Olá, pessoas, seja bem-vindo aqui a mais um bloco, né, aqui da Sala Vitória é Nossa, juntamente aqui com os nossos ADMs, administradores, né, e juntamente aqui com todas as pessoas que estão colocando a cara, são nossos comentaristas, tá? Mas se você quiser também comentar, pode sim, é só levantar a mãozinha aí que a gente dá permissão. Aqui nós não exigimos que você mostre a sua cara. No grupo da família, sim. Lá tem um protocolo bem diferente daqui, tá? Aqui, se você quiser falar a sua opinião do assunto, do tema de hoje, né? Você fica à vontade, levanta a mãozinha, nossos administradores vão aí colocar você para falar. Marcos Ferreira, dá aí uma introdução entre relacionamento, homem e mulher, em quantas cargas d'água vai tudo isso. Nós estamos numa era muito moderna, né? Está tudo muito moderno demais até. E dá aí uma introdução aí, por favor, Marcos, para a gente começar a movimentar essa live. Pessoas, alô você, aqui ó, do canalzinho do YouTube, ali em cima, ó. Alô você, aqui ó, do grupo Vitória Nossa, Telegram. Pessoas, surgiu curiosidade. Nós já fizemos uma live a respeito desse tema e hoje é a continuação, ou seja, parte 2. Então vamos lá. A curiosidade é muitos vídeos em rede social, o pessoal está me mandando alguns vídeos para mim estar observando. E o que é que acontece, pessoas? Muita gente do sexo feminino estão reclamando. É isso mesmo, pessoas. Reclamando. Por quê? Porque só tem mulheres e homens nas baladas. Só que acabou aquele galanteio, o homem chegar, oferecer alguma coisa, pedir se pode chamar por uma dança. Ou seja, será que é mesmo só falta de atitude masculina? Ou as mulheres nos dias atuais estão perdendo realmente o time da coisa? O que vocês acham da situação, pessoas? Vou começar pela Maria Aparecida Braga. Sua opinião, Maria? Eu acho que falta de atitude, né? Falta de atitude masculina, sei lá. E também é porque as mulheres foram procurar os direitos iguais, né? As mulheres foram procurar os direitos iguais, então se vira. Eu acho que mais é isso que eles pensam, porque eu estou no terceiro relacionamento igual a Cioni e estou sem nada, não tenho nada, só tive 3 filhos e um neto. A única coisa boa que eu tirei desses 3 relacionamentos até hoje, mas olha só, quando eu divorciei e fui para o Rio, eu vi um psicólogo falando assim, gente, cuidado com esse amor sem compromisso, porque isso partiu daí, do amor sem compromisso. Fica com um hoje, com outro amanhã, e foi na época que o HIV estava fervendo, né? E eu perdi no Rio. Eu perdi no Rio a amiga que eu chegava do trabalho e ela estava esperando o namorado. Cada dia ela saía com um. Então, isso aí foi perdendo e caiu nessa. Aí ninguém mais quer saber de ninguém, né? Então, e daí, e a mulherada, eu penso assim, no amor de mulher com mulher. É aquilo que José Aparecido já falou na live passada, né? Eu ouvi uma apresentadora de TV falando essa semana
que ela já namorou 3 gays. 3 gays. Ela teve. Por quê? Por causa do carinho, da forma de tratar. Porque eles são delicados. Homem delicado não é ser homem viado, sei lá o quê, como é que fala? Vamos falar isso. Não é ser isso. É a forma que ele foi criado. A mulher gosta de delicadeza. Mesmo ela querendo direitos iguais, mulher nasceu para ser delicada. Eu não sou uma mulher delicada, mas eu gosto de delicadeza. Então tem tudo isso. É muito. Nossa, esse é assunto para virar um ano. Mas é isso aí que eu digo. Verdade. Adriana Mesquita, sua opinião a respeito, Adriana? Marcos, para mim não perder o fio da meada, deixa eu só tecer um comentário breve aí do que ela falou, né? Os homens, eles estão, na minha opinião, mais com medo das mulheres, com essa nova revolução das mulheres. Então, assim, antigamente era o homem que chegava à mulher, tinha todo um romantismo, aquela coisa. Hoje, as mulheres que estão pulando os homens. Então, elas estão tão desenvolvidas que isso talvez esteja causando medo no homem. Né? Marcos, cadê o Marcos? Que já foi embora. Mesquita. Não, é a Adriana Mesquita. Comentário aqui. Pode chamar Mesquita. A nossa polêmica. Eu acho que a questão de homossexualismo, tanto faz se é homem com homem, mulher com mulher, se não houver perversão, se não houver promiscuidade, se houver amor, compreensão, carinho, entendimento, eu acho que está valendo, né? Não é a minha praia, mas eu não gostaria que fosse a escolha de um filho meu, ou filha minha, eu só tenho uma filha, né? E eu não gostaria, né, que ela se envolvesse com uma outra mulher, até porque eu gostaria de ter netos, como a minha filha já me deu 2 netos. Então, eu sou muito feliz por isso. Então, tem a procriação, né? Tem que pensar nisso também. Então, a questão dos homens não chegarem mais na mulher, eu acho que muita culpa vai nesse feminismo que é militante, né? Então, eu tenho minhas reservas contra o feminismo, não suporto o feminismo, embora eu seja feminina e saiba dos meus direitos, mas sem abuso, né? Então, eu acho assim que a gente está vivendo num momento e num mundo quase em Sodoma e Gomorra, assim, porque tem muita promiscuidade no meio, né? Tanto é que isso já é muito antigo, os guerreiros da Grécia, de Roma, era muita homossexualidade, né? Então, eles transformavam muitos escravos em eunucos para desfrutar de pessoas, né? Então, isso eu não tenho compreensão para isso. E assim como eu também acho que é muito estranho os países que permitem casamentos com crianças. Verdade. Né? Eu não compreendo isso nas leis de Deus. Assim como eu não compreendo também países que permitem e que legalizam casamento com zoofilia, com animais, né? É uma doença mental, assim, que para mim não tem explicação. É verdade. Então, assim, também as orgias, né, que acontecem, eu aceito o homossexualismo, né, entre pessoas que são decentes, né, sem orgias, sem estupros, sem drogas, sem manipulação. E entendo também o homossexualismo, até porque o prazer do homem está na próstata, né?
Então, muitas vezes, casa- homens casados com mulheres, homens casados com mulheres também experimentam essa prática com suas esposas, mas ali é velado, né? Então já foi comprovado que o prazer do homem está na próstata. Sobre o que você quer falar, você está falando o seguinte, não é nem a próstata, né? Porque quando a próstata está ali afetada, né? Qualquer introdução ali que seja maior no tamanho pode atingir a próstata e o homem vai sentir dor. O grande problema é o T, mas o Z, né? Que eu tenho que falar assim que eu estou lá, que é o T de argola. Por que é o T de argola? Isso aí que você falou é verdade. Algumas práticas, alguns casais introduzem, né, o dedo lá naquele lugar para dar mais sensações masculinas. Né? Isso é verdade. Às vezes alguns precisam disso para se realizar sexualmente. Né? Então, tudo bem. Quanto ao casamento, né, acho que é na Índia, casamento com crianças, vocês têm que entender o seguinte: esse negócio de pedofilia, né, vamos pôr assim, ele está vindo agora nessa nova época aqui, porque antes, né, até acho que a mãe da Cione casou com 12 anos, não tinha isso antigamente. Né? A mulher, quando ela já cresceu os seios, né, e já está menstruando, ela já pode sim procriar. Então, a partir daquele momento, tem meninas que começam seu ciclo menstrual com 12 anos, 13 anos, quer dizer, elas já estão prontas à procriação. O negócio que mudou. Mas não devem. O negócio que mudou o mundo todo foi a pessoa ter o direito de escolha. Né? Embora alguns casamentos de contrato, de dote, em alguns países tem isso até hoje, não dá o direito de escolher. O cara vai lá, gostou, paga e leva. Entendeu? Já terminou o seu raciocínio? Eu era funcionária pública e trabalhei muitos anos no Conselho Tutelar. Okay. E eu trabalhei muitos mais anos ainda na assistência social, pulando de galho em galho e trabalhando com crianças em situação de vulnerabilidade. E assim, o Conselho Tutelar acabou comigo. Porque tu vê chegar uma criança de 3 anos de idade estuprada pelo próprio pai e acompanhar todo o processo, levar a criança para fazer exame, fazer documento, enviar para a justiça, para conversar com juízes a respeito daquele caso. E muitas vezes aquela criança voltar para aquele meio onde ela vivia, onde ela sofreu tudo aquilo, é muito triste para a gente, é muito pesado a gente acompanhar isso. E as brincadeiras, entre aspas, dos jovens também, jovens de 12, 13 anos, onde eles fazem tipo uma roleta russa, onde está todo mundo ali pelado. Segura que nós estamos no YouTube. Aí sim você derruba a gente. Tem que filtrar o que você fala. Chama-se troca-troca. Marcos, já fez troca-troca, não responde, não. Se chama, tem que tomar cuidado com o que a gente fala aqui, que a plataforma derruba. Entendeu? Então, toma cuidado. Não vai derrubar, não. E daí eles fazem tipo uma roleta russa. A menina vai sentando no colo de cada um e acaba engravidando. Eu já vi casos assim. E depois vai saber, o filho é do padrasto, o filho é do vizinho, o filho é do... É uma promiscuidade, assim, é falta de responsabilidade e falta de base, né? De base educacional mesmo. Então, o mundo está perdido.
Na verdade, nós tínhamos na escola, que hoje nós não temos, que é educação sexual. Eu lembro disso, né? Que dá o quê? O prioramento de como é a coisa, para que a criança já tenha noção, né? Quer dizer, hoje nós vivemos um país sexualizado, país quente, tropical, né? Todo o modismo, né? Eu estava pesquisando no TikTok, no Kawaii, todo o modismo hoje é a sensualidade. Então, a gente está vivendo, e também existe uma síndrome do pai com a filha. Qual que é a síndrome? Ele casa, tem a filha, certo? A esposa envelhece, perde aquela noção de corpo, né? E o pai vê a filha quando ele conheceu a esposa. Isso é uma síndrome. Isso está cabível aí nos anais de psiquiatria, onde ele se afeiçoa pela filha por causa da aparência dela. É como se ele voltasse no tempo e visse a esposa. Estão entendendo o ponto de vista que eu estou querendo colocar aqui? Então, é também, patologicamente falando, é uma doença psicológica, né, que ele rejeita até a esposa e quer a filha, porque é como se ele visse na filha aquela esposa que ele conquistou e casou com ela. Então, isso, a Sociedade de Psiquiatria do Brasil e internacional também faz simpósio, faz todo um relatório sobre isso, que isso também existe. Em muitos casos é isso que acontece quando o pai se afeiçoa pela filha. Porque, normalmente, a mulher, quando ela nasce, ela tem as características da mãe, né? Se você tiver uma filha, você vai olhar para sua filha e vai se ver na filha. Por quê? Porque o biotipo da filha é o biotipo da mãe. Essa característica também há. Vamos falar também, se vocês deixarem. Marceira, continua aí, meu querido. José Aparecido, o senhor não acha que também seria um traço de falta de caráter? Formação de caráter, né? O caráter é uma coisa. O caráter é uma conduta, né? O caráter é uma conduta. Porque ele poderia até ter esse sentimento aí, que parece com a filha parece com a esposa e tudo mais. Mas o homem, ele precisa controlar esse ímpeto sexual que ele tem, porque senão vai estar pegando tudo quanto é mocinha, tudo quanto é sobrinha, filha. Então eu acho que isso é mais uma questão de caráter do que propriamente um problema, uma doença. A psiquiatria fala que, né, vamos lá em Freud, né, que todo ser humano tem um animal dentro dele. Todos nós temos um animal. Todos nós queremos matar alguém. Todos nós queremos fazer alguma coisa de errado. Todos nós temos esse sentido. Mas o homem que tem caráter e é controlado, é como se ele tivesse amarrado, prendido, aquele animal que há dentro dele, né? Todo homem tem fantasias, etc, etc. Mas é que negócio. Dentro das condutas, que é desvio de conduta, né? Alguns têm desvio de conduta. Esse desvio de conduta, né, nada mais é do que um sentimento incutido dentro dele, né, que está lá, mas ele está preso. Então, segundo Freud, todo homem tem um animal, né, feroz, antiético, depravado, preso dentro dele. Então, quer dizer, nós, com a conduta da ética, né, e do caráter, nós seguramos esse animal. Ok? Quer falar mais alguma coisa, Cione? E isso aí não é só em relação a crianças, não, a filhas e filhos. É também em relação às mulheres que andam na rua com roupas curtas, mostrando a barriga, mostrando a perna. Né? Eu falei sobre isso agora.
Nosso país é sexualizado. Então assim, mas mesmo que a mulher esteja com a saia curta, o homem não tem direito algum de chegar nela e encostar nela sem que ela autorize. Agora imagine com a filha. Com a filha, isso é um absurdo ele fazer isso com o filho. Mas isso acontece, né? No nosso meio convívio. Acontece e infelizmente acontece. Muito, né? Acontece Aí é um distúrbio mental, é um desvio de conduta, é a fera que está dentro dele que está solta. Ele não prendeu. Isso da minha própria família, já aconteceu na minha própria família isso aí. É muito ruim. Não, ok. Marcos Ferreira, continua. Vamos lá. Vou só dar um adendo aqui numa frase do José Aparecido. O Brasil não é um país assexuado, visto lá fora apenas como o país do sexo. Nós temos que mudar isso. Observe, nós falamos isso várias vezes em lives e quase todos os comentaristas falam. O que ninguém quer levar lá para fora é que nós somos o país do agro, maiores produtores em diversas coisas dentro do agro. Através dos nossos produtores brasileiros, o Brasil alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas ao redor do planeta. Esse é o Brasil. O que eu quis dizer... Existe essa formalidade por causa da assexualidade das mulheres brasileiras? Existe. Por quê? Por causa de datas específicas. Porém, nossas mulheres brasileiras são muito mais lindas em questão de formato de corpo, tipo de pele, tipo de cabelo, do que qualquer outro país do mundo. Essa é a grande verdade. Agora, só que aonde nós aparecemos como o material genético exposto é apenas em datas específicas. Principalmente entre fevereiro e março. Peraí, porque o Márcio Ferreira, ele não compreendeu. Eu vou explicar o que é essa sexualidade. A gente tem que... Sensualidade e sexualidade, sensual, é o seguinte: nós somos um país tropical. Isso acontece no Caribe também. Nós somos um país tropical, e por ser um país tropical quente, né, nós temos a tendência de sermos assexuados. Essa que é a questão. O Caribe tem isso, o Egito tem isso. Né? Por quê? Porque por causa do clima do país. Na Europa, por exemplo, na Suécia, onde tem gelo, que o pessoal anda mais tampadinho e tudo, não tem isso. Nós temos por causa do clima nosso, né, que é um clima tropical. O brasileiro, a tendência é andar sem camisa, é andar de shortinho, é andar mais ventilado por causa... É isso que dá a sensualidade do nosso país. Porque um europeu, onde lá está nevando, você não vê essa sensualidade explícita. Como eu falei que o homem, na live passada, que o homem peca no ver e a mulher não ouvir, então, quer dizer, ele olha... Né, e cria-se ali um monte de sentimentos. Embora a gente tenha um código moral que você pode até olhar, você pode até imaginar, você pode até etc. Mas você não pode mexer, você não pode abordar, né, você não pode causar esse transtorno para a pessoa. Mas olhar, todo mundo olha, entendeu? Quer dizer, é essa sensualidade do nosso país tropical, quente, sangue quente. Nós somos sangue quente. O Egito é sangue quente.
né? Então, o brasileiro, ele é sangue quente. Então, é nessa sensualidade que eu estou contornando para dizer isso aí, para você entender, tá bom? Parece que a Aparecida quer falar aí, Marcos. Pode falar, Aparecida. Sim, eu tive a oportunidade de viajar aí para um país aí da Europa, né? Uns países. E daí eu cheguei lá, e daí eu só ouvia falar que as brasileiras iam para lá só para prostituir. Eu fiquei de cabelo em pé. Falei, meu Deus, eu estava com medo de sair na rua e falar de onde é que eu tinha ido. Porque as brasileiras eram todas consideradas todas prostitutas. Eu falei, misericórdia, meu Deus. Até que eu encontrei, encontrei um brasileiro lá. Aí eu falei, pelo amor de Deus, socorro. Eu quero ir num lugar à noite, porque eu não saí à noite ainda. Mas eu só ouso dizer aqui que as brasileiras vêm para cá para se prostituírem. Daí ele falou assim, não, faz o seguinte, eu trabalho aqui nesse hotel, eu não posso encontrar com você aqui. Mas você desce à noite em tal lugar, eu encontro com você lá, mais umas brasileiras lá, e nós saímos juntos. Aí fiz isso. Daí quando foi lá, tinha um monte de brasileiro. Eu falei, gente, não é nada disso, a gente quase morre de trabalhar aqui. E eles falam isso de nós mesmos, falam isso do Brasil. E os brasileiros vão para lá para prostituir, mas na verdade elas morrem de trabalhar lá. Daí, quando eu cheguei na rodovia, no aeroporto ainda, encontrei mais uma lá, eu perguntei para ela, eu falei no meu idioma, né, se lá tinha banheiro, mas eles não usam esse tempo. Daí ela falou assim, não, aqui tem isso mesmo. Daí eu falei assim, é verdade o que eles falaram aqui? Não, é muito mentira. A gente morre de trabalhar, a gente é escravo aqui do trabalho. É muito mentira o que eles falam. Gente, a imagem que nós passamos lá fora é disso sim. Isso começou com as mulatas do Sargentelli. Quem lembra das mulatas do Sargentelli? Eles exportavam samba para o mundo. As mulatas muito sensuais, né? Igual o Mata Hari, né? Eu posso falar um pouquinho sobre o Mata Hari, né? Espião. Então, aquilo ali trouxe essa sensação de que saíam do Brasil para mostrar o corpo e ali fazer a prostituição. Há casos que sim, são pessoas que vão para isso mesmo. É o turismo sexual internacional, né? E há casos que é real, mas uma boa maioria das nossas brasileiras que estão em pé no mundo está igual você falou, trabalhando, pagando um preço para ter uma vida melhor. Marcos Ferreira! Maria de Fátima levantou a mãozinha já 2 vezes. Maria de Fátima, fica à vontade. Ela também está com frio, gente. Ela está morando dentro da casa. Aqui em São Paulo está um gelo. Eu estou com 3 cobertores. Eu estou encapotada aqui, está gelada. Mas esse assunto é muito pejorativo, né? Porque você não vai mudar a cabeça das pessoas. E as pessoas têm que entender, principalmente as mulheres, que o líbido do homem é diferente da nossa, né? Então, o homem, ele só de ver, ele já se estimula. Só de olhar na revista, no comercial, o líbido dele ele já imagina, né? Então, que a mulher que tem que ter a conduta mais correta? Ela que tem que se valorizar mais. Ela que tem que se posicionar mais. E esse caos que está é a culpa da mulher mesmo. Está lá dizendo no começo que ela comeu a maçã. Então, está tudo em cima da mulher. Quem governa é a mulher, não é o homem. Né? Por isso tem um ditado que atrás de um grande homem existe uma grande mulher. E o lar, para ser constituído, a mulher tem que ser muito temente a Deus. Eu penso assim. Perfeito. É a minha maneira de ver o mundo. Perfeito. A Entendeu? senhora também levantou a mão quando eu levantei o assunto do agro no Brasil, que o agro é o que movimenta, na realidade, o Brasil. Sim, mas isso daí é outra coisa, né? Isso daí quem tem que fazer essa publicidade é o governo. Tem que trazer
diante das câmeras, ensinar o brasileiro a conhecer o país e dar valor para o país, que nem é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a criança já aprende a amar a bandeira dela, né? Já estão estudando desde pequenininho. Não, senão a gente vai para o agro, aí vai cair no governo, aí nós vamos falar alguma coisa, não podemos mais falar do governo. Então, vamos mas o que eu quero... tema que é relacionamento. Tá bom? Tá é bom. Melhor. O Marcos já soltou esse agro aí o pessoal vai querer comentar sobre agro e pronto. Pode continuar, Marcos Ferreira. Então, tchau. Nós viramos tudo gado. Marcos Ferreira já foi intimado, já, tá vendo? O oficial de justiça já me mandou a intimação. Brincadeiras à parte, vamos lá, gente, continuar aqui. Sioni, algum comentário, Sioni? Não, eu concordo com a Adriana Mesquita. Cadê ela? Ela saiu? Não, né, pai? Mesquita tá na sala, só com a câmera fechada. Eu concordo com a Adriana Mesquita que essa questão de crianças é bem séria, né? Precisa de um... Não sei se as pessoas estão precisando de Deus, se isso vem da educação, do berço, ou se é só do caráter. Mas em relação aos casais, eu não concordo com ela, eu sou contra homem com homem, mulher com mulher. Isso não está na Bíblia, gente, isso é pecado, eu não concordo com isso. Mas eu respeito as pessoas que faz a sua escolha, né? Que cada um escolhe aquilo que quer para si. Aí ela vai pagar as consequências depois. Mas para mim isso não é normal. Eu não consigo entender isso na minha cabeça. Ok. Bom, pessoas, vamos para o próximo bloco, né? O assunto está começando a pegar fogo aqui, né? A Sioni já não concorda, né? O Marcos Ferreira também com os comentários interessantes, inteligentes. A nossa amiga Aparecida também. A nossa amiga lá, igual um pinguim vermelho, ela também está tecendo comentários interessantes, tá bom? Vamos para o próximo bloco, quem sabe pega mais fogo isso aqui. Pessoas. A Maria de